Levítico capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 36, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Os principais festivais ou festas no calendário judaico eram, ou melhor, são, Yom Kippur e o festival de Sukkot. Yom Kippur é também conhecido como a festa ou festival da expiação, quando era comemorado a expiação, a redenção dos pecados. O outro, o festival de Sukkot, também é conhecido como a festa das tendas ou a festa dos tabernáculos. Isso porque durante esses 8 dias que nós lemos aqui, os participantes, eles habitariam não em suas casas, mas em tendas, em tabernáculos que eles faziam. Eles iam para Jerusalém e montavam suas tendas lá. Sukkot acontecia 4 dias depois de Yom Kippur, depois da festa da expiação. E a festa dos tabernáculos, como eu disse, o povo ia para Jerusalém e dormiam fora de casa, nas tendas. Isso é lembrando e remetendo o tempo no deserto, onde eles também habitavam em tabernáculos, e eles iam então agradecer a Deus, iam louvar a Deus por suas bênçãos, pelos frutos da colheita, muito importante lembrar isso. Era um festival também da colheita, que acontecia nesse mês aqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Eles agradeciam a Deus pela sua fidelidade e pela própria terra prometida que eles estariam ocupando. Então, era um festival cheio de celebração, louvores, ações de graças, muita alegria. O próprio mandamento que ordena, nós não lemos ele, mas se você olhar no versículo 40 de Levítico 23, que a gente começou no 33, logo antes do 33, descreve o festival da expiação. Do 33 até o 40, 41, está explicando o festival dos tabernáculos. E no versículo 40, é interessante, porque é um festival que diz o seguinte: e vos alegrareis perante o Senhor. Note que é uma ordem. Vocês vão fazer assim, 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 e vocês vão se alegrar. Não é opcional, é uma ordem, vocês vão se alegrar. Ou seja, o festival do tabernáculo era um momento de alegria, era algo de júbilo, era algo que todo o povo celebrava e eles sempre gostavam e olhavam para o fim do ano. Seria uma espécie de fim de ano aqui, depois da colheita. Não fim do ano como nós temos aqui, ano novo, não era isso. Mas era o último calendário, era o último festival no calendário judaico. Era a última festa, o último evento que havia no calendário de Deus para os judeus. É a maior celebração. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que no mundo, se você pensar bem, no mundo, como se diria, é talvez uma das festas maiores que tem no mundo. Não no mundo pecaminoso necessariamente, mas no mundo de forma geral. Ano Novo, na verdade. O Ano Novo, a gente celebra não tanto o final de um ano, mas o começo de um ano novo. Entendeu? O velho acabou, o Ano Novo. No mundo, o mundo celebra no começo. O mundo celebra antes. O melhor do mundo é antes. Com Deus é o contrário. Deus, a celebração não acontece no começo, a celebração como acontece no final. Outro exemplo, nós comemoramos o dia do nosso nascimento, não é verdade? Nosso aniversário.
No entanto, nós não comemoramos o dia da nossa morte, mesmo porque a gente não ia aproveitar muito, provavelmente, mas a verdade é que o mundo comemora o começo, não o final. A Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes 7, versículo 1, eu vou ler o versículo todo, mas é mais a segunda metade do versículo que vem ao caso aqui. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Agora vem. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Do que a morte o quê? Melhor. Melhor são duas coisas. Melhor é a boa fama e melhor é o dia da morte mais do que o dia do nascimento. Então Deus coloca um prêmio, Deus coloca atenção, Deus coloca o foco no dia da morte e não no dia do nascimento. O mundo comemora o aniversário, o mundo comemora quando você nasce. Deus fala que é melhor o dia que a gente morre do que o dia que a gente nasce. Com isso, eu não estou dizendo, e a Bíblia certamente não está dizendo, que é errado comemorar aniversário. Tá? Não é isso. Mas o foco do mundo é esse, é o começo, não o fim. É como uma coisa começa, não como uma coisa termina. Tudo no mundo começa jovem, fica velho e morre. Tudo começa bem, deteriora e se acaba. Essa é a tendência, essa é a direção do mundo. A maior celebração, as coisas maiores no mundo tendem a acontecer no começo. O mundo, a direção do mundo, podemos dizer, ela vai da vida para a morte. Comemora o aniversário, mas não comemora a morte. Tudo começa bem, comemora-se bem, e não o final. Alguém começa um novo emprego, uma faculdade. Quem está na faculdade tem aqui ainda o calouro, né, que vão lá e passam trotes, aquela coisa. É o que é isso? É no começo, não é no final. Tá? Então, eu sei no final tem a formatura, etc., mas aquilo é mais uma formalidade. No começo da faculdade, quando o aluno entra na faculdade, é uma alegria, eu entrei, ó, que coisa maravilhosa. Pensando ele que os seus problemas acabaram, porque agora está na faculdade, não sabe de nada, bobinho. Agora que a coisa vai, que o bicho vai pegar, tá? Mas assim, comemora muito aqui e depois vai passando a graça e a coisa acaba morrendo. Já Deus não, Deus é o contrário. O mundo vai da vida para a morte, Deus, ele vai da morte para a vida. Aqui a gente vê que o Festival do Tabernáculo é o festival mais alegre e mais importante, e ele é o último no calendário. Eu vou ler um versículo aqui, João 5:24, que mostra essa direção. A direção. O mundo vai da vida para a morte, o mundo caminha para a morte, o mundo vai em direção à morte. Disse o poeta, a gente nasce e já começa a morrer. É verdade. Cada dia que eu e você estamos nessa terra, estamos um dia, um passo mais próximo da nossa morte. É o caminho do mundo, da vida para a morte. Já Deus é o contrário. Diz aqui em João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aqui está falando sobre alguém que nasce de novo, tá bom? Mas olha como termina o versículo. Mas passou da morte para a vida. Essa é a direção de Deus. A direção de Deus vai da morte para a vida. O mundo é o contrário. O mundo vai da vida em direção à morte. A gente nasce e já começa a morrer. Com Deus é o contrário. Deus, ele parte da morte, ele começa na morte e passamos em direção para a vida. No mundo, nós ficamos mais velhos. A vida para a morte. No espírito, nós ficamos mais jovens. Ficamos novos. As alegrias deste mundo, as conquistas desse mundo são passageiras. Envelhecem e passam. Você compra alguma coisa nova, um carro, uma moto, uma televisão, qualquer coisa. Feliz na vida, por um tempo, daqui a pouco, passa. Entra na faculdade, depois de 2 semanas, passa a graça. Quando você vê que tem 1 milhão de coisas para fazer e não tem tempo suficiente no dia. Passa, emprego novo, passou um concurso, qualquer coisa, aquilo passa, as coisas do mundo passam, o brilho passa, ele envelhece. Ele vai da vida, do oba, da celebração, para a morte. As alegrias do pecado, por exemplo, sempre levam à tristeza e à morte.
Pecado no começo é muito bom. Esse é o problema, esse é o engano do pecado. Todo pecado, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A verdade é que o pecado é bom. O pecado, eu não acredito, meu pastor está atrás do povo dizendo o pecado é bom demais. Tá, mas o pecado ele traz um certo retorno, geralmente imediato, uma mentira, você engana, você enrola alguém, você trapaceia alguém, você tem algum lucro, algum ganho, você tem alguma coisa positiva, é pecado, mas você tem alguma coisa, mas o salário do pecado é o quê? É a morte. Por quê? O pecado vai do pecado para a morte. O salário do pecado é a morte. Se o pecado começasse na morte, ninguém pecava. Se o salário do pecado fosse pago à vista na hora que a gente peca, haveria bem menos pecado no mundo. Se quando eu tocasse aquilo que é proibido e eu fosse queimado, gato escaldado tem medo d'água. O problema é que o pecado não funciona assim. O pagamento do pecado não é à vista. Ele é certeiro, ninguém escapa, mas não é instantâneo. Você faz uma coisa errada hoje, não quer dizer que no mesmo instante você vai pagar o preço do pecado. Eu tenho certeza que há situações que isso acontece, mas de modo geral, via de regra, não é assim. Mas o pecado ele vai da vida, né, do bom, do pecado em si, seja o proveito ou o lucro que aquilo traga, para a morte, para o salário do pecado. Então, em Deus, a maior alegria vem sempre no fim, não no começo. Todos os caminhos de Deus levam à alegria, levam à celebração, porque em Deus a maior alegria vem no fim. Todos os caminhos levam ao fim, até os caminhos, digamos, difíceis e torturosos. O caminho do sacrifício, o caminho do autocontrole, o caminho da justiça, o caminho de autonegação. Tudo isso é oba? Não. Tudo isso é o quê? Eu vou chamar de morte, porque é negativo. Sacrifício é eu me negar algo por outra pessoa. É o caminho do amor. Amor é sacrifício. Amor, você vai ceder a outra pessoa. Você vai se colocar em segundo lugar. A autodisciplina e autocontrole. É mais fácil fazer o que eu estou afim de fazer. Eu estou afim de não fazer isso, eu estou afim de fazer aquilo. Fazer o que eu estou afim é muito mais fácil, é muito mais recompensante. Então, quando você tem autonegação, aquilo é morte, você está se negando algo. Mas nos caminhos de Deus, o sacrifício, a autodisciplina, a autonegação, colocar os outros na frente, aquilo é morte, no sentido que não é bom, não vai sentir bem, mas o final é bom. No final é bom. Então tudo de Deus, ele pode até começar não tão bom, mas ele caminha para a vida, ele caminha para a recompensa, ele caminha para regozijo. Tudo leva à alegria. E hoje então, a partir do Festival dos Tabernáculos, eu quero falar no tema as estações do crente. As estações do crente. Lembrando que aqui a festa dos tabernáculos, ela acontecia no final do ano, mais para o final do ano, não bem no final, mas mais para o final do ano. Então eu quero hoje ver o calendário espiritual. E por calendário me refiro a inverno, verão, outono, primavera, as estações do crente, E vamos começar com o inverno. Olha comigo em Efésios capítulo 2, e versículo 1 e 2, vamos começar a ver aqui as estações do crente, as estações do calendário do crente na sua vida espiritual. O primeiro é inverno. Muita gente diria que o ano começa... Vamos fazer aqui uma pesquisa. Qual estação você acha que começa o ano? Outono, inverno, primavera, verão? Verão? Começa no verão? Quando começa o ano? Assim, em estações, qual a primeira estação? Verão? Mais alguém? Temos o verão, 2 verões, mais algum verão? Verão também? Tudo errado, todo mundo errado, apesar que só vocês 3 tiveram coragem de dizer, mas isso pode trazer uma surpresa para você, mas o ano na realidade, e eu vou mostrar o porquê eu tenho essa conclusão
corretíssima, não é só porque eu sou o pastor da igreja, mas a primeira estação do ano é na realidade o inverno. Tá? Eu vou mostrar por quê. Efésios 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do princípio que agora opera nos filhos da desobediência. Primeira coisa, no Nordeste brasileiro, o conceito de 4 estações do calendário é meio vago. É meio... pensei que no Nordeste aqui tem 2 estações, verão e inverno. Tá? Aqui não se fala em primavera, aqui não se fala em outono, por bom motivo, porque não existe, não tem. Tá? Eu não sei como é que é na África, irmão. É só inverno e verão? Ou nem isso tem? É só verão. Tá? Verão e inverno. Pois é. Então, assim, é um conceito meio vago, tá? Mas, na realidade, se você for para o hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, etc, etc, você tem as 4 estações do ano e todas elas são bem nítidas e bem delimitadas. Não é só no calendário, começou a primavera. Não, você percebe. Você não tem que pesquisar, só você olhar pela janela que você vê em que época, estação do ano você está. E o inverno, então, ele é caracterizado, na realidade, pela morte. O inverno, não vou dizer que ele representa, mas uma característica do inverno é a morte. No inverno, as árvores estão sem folha. Algum biólogo botânico aqui sabe como é que as árvores, as plantas, como é que se alimentam? Qual o processo que elas usam? Muito bem, muito bem. Fotossíntese. Qual a parte da árvore, da planta, onde é efetuado ou iniciado a fotossíntese? Nas folhas. Se não tem folha, o que acontece com a bichinha da árvore? Passa fome. Por isso que no inverno a árvore não cresce. No inverno a árvore, tipo que hiberna. A palavra hibernar vem de hivernar. No inverno, muitos animais fazem o quê? Hibernam. O que quer dizer? Eles hibernam. O que faz um urso, ou outros animais, não é só urso, mas assim, bem iconicamente é o urso que hiberna. O que ele faz? Ele entra numa caverna e ele dorme. 3, 4, 5 meses, dorme, vai dormir, ele se alimenta bem muito, vai dormir. Quando ele sai da caverna, ele parece um saco de osso, você nem reconhece aquele urso. Por quê? Ele não morreu, mas ele, olha a imagem, olha a simbologia. Ele entra num buraco na terra, na pedra, ele entra no buraco e morreu para o mundo. Está lá dentro, ele dorme 24 horas por dia, durante meses e meses e meses. Não come, não bebe, não se mexe, o metabolismo dele cai, ele não morreu, mas é como se tivesse morrido enterrado. Então o inverno, a característica do inverno é a morte. As plantas morrem, as folhas caem, nada cresce, você não colhe nada no inverno. Posso estar errado, mas que eu saiba, não existe fruta que é colhida no inverno. Porque no inverno nada não tem. Pode até ter sol, mas é um sol fraco, faz frio, a temperatura cai. Tá? Ou seja, o inverno lhe caracteriza e representa a morte. E para que haja vida, primeiro precisa haver morte. Por isso que das estações, a primeira é na realidade o inverno. Porque é ali que ocorre, que se caracteriza a morte. Inclusive Jesus falou assim em João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu digo uma coisa, aquele grão, aquela semente, cai na terra, ele cai na terra e morre quando? No inverno. Porque quando chega a primavera e verão, o que acontece? Ele cresce. Mas o inverno, ele não cresce. Por quê? Porque o inverno é morte, não tem temperatura, é frio. Então entenda, o inverno é a morte, assim por dizer, e é a partir da morte que vem a vida. Você não pode ter vida sem que antes haja morte. É no inverno que os animais hibernam, é no inverno que as sementes hibernam, é no inverno que as árvores caem suas folhas, tudo...
não fica nem marrom, cai, fica tudo árvores, como dizia, eu não lembro se era a Michelle ou a Gabriela, olha, a árvore está pelada, e realmente a árvore só está os galhos e o tronco, folha zero, salve, é claro, algumas árvores que são, eu não sei como é que se fala em português, elas são verdes o ano inteiro, como o pinho, por exemplo, o pinho, ele fica verde o ano inteiro, mas é uma exceção. Então a semente morre no inverno, animais hibernam, e nós também, nós lemos agora há pouco em Efésios 2:1, que nós éramos o quê? Mortos. Antes de sermos salvos, nós éramos o quê? Éramos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, todo crente, antes de ser crente, estava onde? No inverno. Morto em ofensas e pecados. O que é isso? É o inverno. A luz do evangelho pode vir e pode dar vida àquela semente que estava hibernando, assim por dizer. Mas o crente, antes de ser crente, ele tem que ter a consciência que ele estava, de fato, morto em suas ofensas e seus pecados. E precisamos reconhecer essa morte. Como nós temos para evangelizar, você não pode levar alguém para Cristo antes que você traga a realização que ela é uma pecadora, que ela está perdida, que ela não tem esperança alguma sem Cristo. Se a pessoa não chegar nesse ponto, achar que pode ser salvo porque é uma boa pessoa, porque vai para a igreja, porque foi batizada, porque faz isso, não faz aquilo, aquela pessoa não está pronta para ser salva. Aquela pessoa está no inverno. Ainda está no inverno, não pode ter nova vida, que é justamente quando vem a primavera, que a próxima estação é inverno. Bom, as outras é fácil, né? As outras são sequenciais, mas depois do inverno vem a primavera. E a primavera, ela é caracterizada, quando você pensa em primavera, você pensa o quê? Em vida. E mais importantemente, vida nova. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso? É uma primavera. Tudo se fez novo. Nova vida, novidade de vida. Aquela semente que caiu no chão e morreu, ela morreu, mas agora ela vai ter o quê? Na primavera, ela vai ter vida. Tá? Aquele urso, aquele animal que hibernou, entrou na caverna, se enterrou lá embaixo, passou 6 meses, não comeu, não viu a luz do sol, ele sai todo magro, raquítico, fraco. Logo, logo ele vai o quê? Estar forte de novo. Inclusive o urso é um animal perigoso, formidável. Se você vê um, corra, mas corra rápido, que eles correm rápido também. Não suba a árvore, ele sobe a árvore melhor do que você. Em suma, não encontre o urso. A melhor coisa que você faz é não encontrar o urso, nunca, jamais, a não ser no zoológico, ele está atrás das grades, tá bom? Mas enfim, vida, o urso sai do inverno, na primavera, ele se transforma, ele tem uma novidade de vida. As flores desabrocham, as árvores, elas se enverdecem. Com o quê? Com a primavera. Isso tudo acontece na primavera, vida nova, o gelo derrete, os dias ficam mais longos, mais luz, mais luz. Tudo isso acontece na primavera. Aumenta a luz. Interessante também a ilustração. Aumenta acesso à luz. As trevas diminuem. Quando? Na primavera. Então a primavera representa nova vida. Assim como o crente, que tudo se fez novo. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Morte representa o quê? Inverno. Ou seja, todos nós vimos do inverno, tá? Somos sepultados com Cristo, o velho homem, a velha vida é sepultada. É para deixar ela no inverno. Para quê? Continuando, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, o que é isso? Primavera. Inverno, primavera, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Primavera é andar em novidade de vida. Você é salvo, você saiu do inverno, você deixou o pecado e abraçou a Cristo, você saiu do inverno, está na primavera, você deve ter uma novidade de vida, uma novidade onde há uma diferença entre o antes e o depois. É muito triste ver um crente que você olha o antes e olha o depois, e você olha para um lado, olha para o outro, quase que não tem diferença. Não mudou nada. Do jeito que era, o jeito que é, o jeito que é, o jeito que era. Não há primavera, não há novidade de vida.
Não há essa primavera espiritual. E o crente que vive, que se porta, que se aparenta, que se equipara, que pensa e age igual ao mundo, ele não está na primavera espiritual. Ele ainda está preso, atolado no inverno. Ele ainda não saiu da caverna. A semente que morreu não brotou. As árvores não estão se enverdecendo, as flores não estão desabrochando. Por quê? Porque não está na primavera. Não há novidade de vida, estão no inverno, onde os dias são curtos e as noites são longas. Ele não caminha na luz como poderia, porque está no inverno, quando a luz é pouca. Quando eu morava na Inglaterra, no inverno, 3h30, 4 horas, estava assim escuro. Escuro mesmo, noite. 4h30 da manhã, estava claro. Isso no verão. Não, eu comparei ao contrário. Tá? No inverno, 4 horas está escuro, e 8h30, 9 horas da manhã está escuro também. Em compensação, com o começar da primavera, chegando no seu ápice no verão, lá em junho, aí é diferente. 4h30 da manhã está claro, 9, 10 horas da noite está claro. 10h30 começa a ficar escuro. Mais luz, menos treva. Então, o crente que está no inverno, o crente que não passou para a primavera, é aquele crente que ainda está atolado na vida antiga. Não há novidade de vida. Não tem muita ou nenhuma diferença entre o antes e o depois. É o crente que não saiu do inverno e entrou na primavera. Não fique preso no inverno. Primavera é muito melhor. A temperatura é melhor, os dias são mais longos, a paisagem é mais bonita, tudo é maravilhoso. Na primavera, os animais nascem, passarinhos cantam. Primavera é muito mais agradável na realidade e também espiritualmente. Então, aquele crente na primavera é aquele crente que foi iluminado, aquele crente que está sendo instruído, aquele crente que está tendo convicção do Espírito Santo. Ele vai crescer, ele vai florescer, ele vai dar fruto, que nos leva para onde? O verão. Então, nós vimos o inverno, que é morte, primavera, que é novidade de vida, e nós temos o verão. O que é que caracteriza o verão? A colheita. É no verão que você faz a colheita. O verão é consequência do crescimento e do amadurecimento que teve início lá na primavera. E esse amadurecimento e crescimento na primavera, da novidade de vida, ele vai gerar serviço e produção ao Senhor. Vai trazer frutos. Agora veja, não há verão sem primavera. Do mesmo jeito que não há primavera sem inverno, a morte, aquele grão tem que morrer para que dê muito fruto, aquilo tem que crescer, germinar e dar o fruto no verão. Então o verão é quando tem a colheita. No verão é que a colheita que vai glorificar o Pai. Como assim? João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, ser um discípulo, nós vimos recentemente, é ser alguém que aprende, alguém que é instruído. Então aqui alguém que foi instruído, alguém para ser discípulo. Uma das características do discípulo, e nós vimos isso, uma característica do discípulo é o quê? É dar fruto. E o fruto é colhido no verão. Não se colhe na primavera, não se colhe no inverno, se colhe no verão. Quando? Quando o discípulo, aquele que já aprendeu, aquele que foi instruído, aquele que cresceu, deu fruto, e esse fruto glorifica o Pai. Então, o crente atolado no inverno, e tem muito crente que fica atolado no inverno, nunca vê a primavera espiritual, e sem a primavera espiritual, nunca tem o verão espiritual, que é a colheita, que é o fruto. Por isso tem tanto crente que não dá fruto, tanto crente que você não sabe, é crente ou não é? Muito crente que o antes e o depois não tem lá muita diferença. Porque não houve primavera, e sem primavera não tem verão, não tem a colheita. E por isso que esses crentes não glorificam o Pai. Porque o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. É justamente a característica do verão. Então caminhamos para o outono. Olhe comigo para o outono, olhe no versículo 6 de 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 6.
E eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Paulo escrevendo para Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui a gente vê o outono. O outono é quando o ciclo fecha. Inverno, primavera, verão, outono. Termina. A festa dos tabernáculos acontecia quando? No outono. Era quando fechava o ciclo. Era quando fechava o calendário da nação de Israel. Era quando fechava o último festival do ano. Era a festa dos tabernáculos, seguido pela festa de Yom Kippur, da expiação, mas a última mesmo era a festa dos tabernáculos. E nessa festa, como nós vimos no começo, era uma festa caracterizada com o quê? Com alegria, com descanso. Tá? Eram 8 dias. Primeiro e último dia, inclusive até faz menção, depois vocês leiam, sobre os sábados. Mas enfim, é descanso, alegria, júbilo, comemoração. Uma das coisas que comemoravam era justamente a colheita, agradecendo por uma boa colheita e orando por uma colheita no ano seguinte. Mas o outono era quando fechava o ciclo. No outono, quando se rendia a gratidão e louvor a Deus pelo que Ele tinha feito durante o inverno, primavera e verão. Agora o outono fechava o mês. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, tem um versículo interessante, bastante emblemático, que diz assim: os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, que era Jesus, tá? Você veja o contexto, quem estava sentado no trono, nada mais, nada menos do que Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Continuando. E adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Eles lançavam as suas coroas. No Novo Testamento existem várias coroas que nós podemos ter. Inclusive, Paulo fala sobre isso no versículo 8 que nós lemos. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Então veja bem, coroa não era somente para Paulo. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então aqui tem uma coroa que pode ser dada a qualquer um que amem a vinda de Cristo. Tá? E o Novo Testamento fala de outras coroas, fala da coroa da vida, fala da coroa incorruptível, da coroa de justiça, assim por diante. Então são várias coroas que qualquer um, os crentes, podemos acumular. E aqui nós temos esses 24 anciãos que são emblemáticos das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, tá? Mas você vê os 12 apóstolos, tá? E as 12 tribos formando esses 24 que nós lemos aqui. Os 24 anciãos prostraram-se diante de... Então, esses 24 anciãos, eles estavam representando o povo judeu, as 12 tribos, e os outros 12, que seriam os 12 apóstolos, representavam o Novo Testamento, ou seja, nós, os gentios, tá? Os salvos, essa dispensação que estamos vivendo. Então é emblemático, é simbólico. Se eles lançaram as coroas, que obviamente eles tinham, porque eles estavam lançando, então eles tinham, nós também que podemos ter essas coroas, que nós vemos agora, eu só falei de passagem, nós também poderemos e nós também iremos, acredito eu, lançar nossas coroas aos pés de Cristo, dando a Ele o quê? Ação de graças e glória, porque aquelas coroas nós só conseguimos conquistá-las porque Ele permitiu, porque Ele nos empoderou, porque Ele possibilitou. Então eu não tenho mérito ou honra nenhuma daquela coroa, por isso que nós vamos lançar as coroas aos pés ao pé do trono onde Cristo está sentado. Estamos rendendo glória, reconhecimento e louvor e ações de graça a Deus. Era isso que acontecia
no festival do tabernáculo. Tudo bem, não tinha coroa, mas nesse festival eles tinham que cortar certas plantas e galhos, e eles usavam esses galhos no ar em júbilo e agradecimento. Depois esses galhos eram lançados, eles dormiam em tabernáculos fora de casa, como eu falei. Então, tudo isso era o que? Era o final do ano. Aqui Apocalipse 4 que estamos vendo, está relatando justamente como se fosse uma espécie simbólica de festival dos tabernáculos. Só que é para o judeu e para o gentio. É para todo o povo de Deus, que estão lançando suas coroas, regozijando, se alegrando, celebrando Cristo. Essa grande celebração vai acontecer aonde? No céu. Quando a vitória sobre o diabo já estiver ganha. Porque com Deus, tudo vai da morte para a vida. Nós temos muito mais vitórias na frente do que para trás. A vida do crente que caminha no Senhor sempre vai ter vitórias, alegrias, celebração e júbilo e louvor mais para frente, porque para Deus o melhor está no final. O melhor significa para depois. O mundo não. O mundo é o contrário. O mundo caminha da vida para a morte. Deus caminha da morte, do inverno para o outono, que vem depois da colheita. Aqui eles já tinham plantado, cultivado, colhido tudo que plantaram. Agora estavam só com seus celeiros cheios, barriga cheia, celebrando, agradecendo a Deus. Era o último evento no calendário deles, no final. Porque tudo de Deus fica melhor no final. Então o calendário de Deus termina, como disse, com o festival dos tabernáculos. E quem anda nos caminhos de Deus sempre vai terminar na alegria. Pode passar por momentos difíceis, mas sempre vai terminar, está garantido terminar na alegria, na vitória, no sucesso, no êxito. E se você ainda não chegou no sucesso, na vitória, na alegria, é porque você não chegou no fim ainda. Não está. Por isso que o crente não deve ficar desesperançoso. Sabe por quê? Porque o final sempre é melhor. Caminhamos para a vitória, caminhamos para a alegria, caminhamos para o júbilo, e nós já temos o livro, nós já vimos esse filme, está aqui. Nós ganhamos, nós somos vitoriosos para quem anda nos caminhos do Senhor. Para ter muito crente, infelizmente, que nunca sai do inverno. Está atolado no inverno. Quem está atolado no inverno não vai ter o festival de tabernáculos. Quem está atolado no inverno não vai ter uma coroa para lançar aos pés de Cristo. Porque nunca andou no caminho do Senhor. Então as estações do crente: inverno, primavera, verão, outono. Tem alegria e júbilo e vitória.